Minutos. Começa agora o seu jornal diário Proevis News, de segunda a sexta, às 14 horas. Apresentação: Elias Fernandes, Rebeca Santos e Gabi Novaes. Aqui na sua Proevis FM 104,9. Muito bem, boa tarde. Você que está ligadinho na sua 104,9, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Para hoje é uma quarta-feira, eu já quero falar com a minha parceira de bancada. Está aqui do meu lado a Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. A todos os ouvintes, uma ótima tarde. Hoje é uma quarta-feira, dia 17 de maio. Muito bem, vamos agora já falar com a Gabi Novaes também. Boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Hoje aí na Dica de Saúde a gente vai falar sobre o benefício do mel. Temos também o Você Sabia e a mensagem do dia. Muito bem, vamos já agora... Vamos falar sobre as nossas manchetes de hoje também. E começa com, em nome da churrascaria Boi Gordo, o Bolsonaro não é uma pessoa normal, é um fenômeno, diz o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em nome da IEP Brasil, milhões de brasileiros calados por uma canetada, diz a Deltan sobre decisão do STF. Em nome da loja Realize do Hiper Paulista, a instabilidade que Lula criou com o agronegócio não vai cessar. Oferecimento da Ótica Bom Pastor e a Casa Padim. Não sei se tem o horror ou pena do Moro, diz o ministro Gilmar Mendes. Em nome da Plastis Embalagem, prática e semelhante ao crime organizado, diz aí Moraes sobre assédio eleitoral. E com oferecimento do Pai Mendonça e do Hipermercado Então, Campos Neto diz: se o dinheiro está caro, a culpa é do governo. Muito bem, vamos agora mandar alô para muita gente que está ligado conosco, abraçar você do Pedro Jerônimo, Ceará, José Rosária, irmão Gerson Batista, Vilobaldo, Misael, Raimundo Crispim, temos também a Lourdes, Lauro Irandir, Elizabeth Leda, Maurício do Biscoito, Rosália e Mike Lane, o presbítero Valdemar e a obreira Rita, o Gil Daciel e Perolina ligadinho conosco, e também a Maria José, Zumira e também Arlinda. Muito bem, vamos agora mandar mais alô para as pessoas que estão ligadas conosco. Agora com você, Rebeca Santos. Temos José Domingos, da Igreja Moriá, o Barros Taxista, na Praça do Pedro Jerônimo, no Daniel Gomes Manuel, no Ziz Orlindo Padeiro e toda a sua família. Muito bem, vamos mandar alô também para o Daniel Gomes, já falou? Não, né? Daniel Gomes, o Manuel já falou? Já. Toda aí. São Pedro. São Pedro agora. Então, Gabi Novaes, manda alô para o pessoal do São Pedro. No São Pedro temos a Damiana, Zilda, Maurício, o presbítero Jorginho. Também temos a irmão Luiz, o Baldo, o Lázaro, aí do Lactário, pastor. Ok, daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligado conosco. Vamos começar falando sobre a questão do Bolsonaro. O Brasil amanheceu mais triste por muitas coisas que estão acontecendo nesse país, no mundo político, e daqui a pouquinho nós vamos estar falando. É uma tristeza, estamos a cada dia vendo que o Brasil não será, mas já está sendo um país socialista, já está sendo um país de ditadura. Isso é muito triste e muito preocupante para o futuro de uma nação. Mas vamos falar aí sobre essa palavra do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Gabi Novaes. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. E Valdemar, ele diz que Bolsonaro não é uma pessoa normal, é um fenômeno. Muito bem, vamos saber agora com a
com a Rebeca Santos sobre esse posicionamento do Valdemar Costa Neto. Rebeca, fala pra gente. Muito bem, pastor Elias. Durante a entrevista à Globo News, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, destacou a experiência política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse: "O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Já começa pelo carisma que ele tem, que é uma loucura. Não dá para entender. Você vê a popularidade que ele tem. Ele é acima do normal, ele é um fenômeno." Costa Neto citou, por exemplo, as escolhas que Bolsonaro fez para as eleições de 2022, indicando Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo e Marcos Pontes para o Senado. Então vamos analisar aqui. O Bolsonaro, ele acerta em todas. A questão de não ser reeleito, a gente sabe que foi algo montado. A esquerda montou um projeto para parar o Bolsonaro. E, na realidade, foram muitas ações que, no meu entendimento, ilegal, imoral, vergonhosa para o nosso país. Mas isso não tirou o brilho do Bolsonaro. O Bolsonaro continua sendo aquele presidente que deixou uma marca positiva em um país. É claro que as evidências nos dizem que ele vai voltar. Isto é, se o país não se tornar uma ditadura. Espero que o Congresso Nacional, 513 deputados e também 81 senadores, sem falar nos vereadores e deputados estaduais desse Brasil, se eles vão permitir que o governo Lula implante uma ditadura nesse país. Sem falar também nas Forças Armadas e nos militares em si. Isso é uma verdadeira vergonha se todo esse aparato de pessoas, instituições que o Brasil, o povo brasileiro banca muito caro, vai permitir que o governo Lula torne esse país um país socialista e comunista. Se isso acontecer, queridos, o melhor é sair desse país e viver em outro lugar. Mas eu ainda acredito nesse país. Eu acredito que a nossa bandeira nunca será vermelha. Eu acredito que a nossa vermelha será verde e amarela e branca, com certeza mostrando ouro, mostrando as florestas e também o branco mostrando a paz. É o que nós esperamos, essa é a minha opinião. Falar agora sobre dica de saúde com a Gabi Novaes, mas antes eu quero falar sobre o Churrascaria Boi Gordo. Lá você é recebido pelos proprietários Geraldo, Gaúcho, Piaba e toda a sua equipe estão de braços abertos esperando por você. Churrascaria Boi Gordo está exatamente ao lado da rodoviária de Itabuna. Visite, com certeza você voltará outras vezes. Agora, Rebeca Santos, vamos falar sobre IEP Brasil. Muito bem, pastor Elias, para você que está buscando um futuro melhor, quero indicar os cursos profissionalizantes da IEP Brasil, que está localizada na rua Glicério de Lima, número 80, primeiro andar, no Ziodolândia. Muito bem, agora falar um pouco sobre mel. A Bíblia relaciona muitas vezes, a Bíblia vai, sobre a utilidade e eu diria, a utilidade mesmo do mel. E você vem me trazendo hoje as suas utilidades. Nós estamos falando de um mel de abelha, não é aquele mel do Paraguai, não. É o mel real mesmo, não é isso, Gabi Novaes? Exatamente, pastor. O mel aí contribui com o sono e seu bem-estar. Também previne aí problemas respiratórios. Ele também vai te ajudar na formação do colágeno. Também ele é fonte de energia e é um antioxidante, melhora o seu sistema imune e colabora também com a saúde óssea. Muito bem, que coisa maravilhosa. Então está aí, consumir o mel, agora é preciso você verificar se o mel é verdadeiro. Agora, Gabi Novaes, eu não sei, você sabe como você pode identificar o mel se é verdadeiro ou não? Então eu gostaria que você trouxesse para amanhã para a gente alguma coisa, como você vai identificar se o mel é verdadeiro. Você sabe como, Rebeca Santos?
Eu lembro que Gabi já trouxe, pastor, ao colocar no dedo, se ele for viscoso, então ele é meu verdadeiro. É isso, né? Então, olha, já tá a dica aí. Se você colocou é viscoso, não é açúcar, é mel mesmo, não é isso? Isso. Então está aí a dica da Rebeca Santos para você que está ligadinho na 104,9. Rebeca Santos, vamos agora falar com a Gabi Novaes sobre essa questão do TSE. É muito vergonhoso. Fala pra gente aí o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, Gabi Novaes. Muito bem, pastor Elias Fernandes. E milhões de brasileiros calados por uma canetada, diz aí Deltan sobre a decisão do TSE. Muito bem. Então, vamos falar um pouco com a Rebeca Santos, que está trazendo aí assunto diretamente de Brasília pra gente. Fala aí, Gabi Novaes. Não, agora é Rebeca Santos. Fala aí, Rebeca. O deputado federal Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado na noite desta terça-feira, afirmou que milhões de brasileiros foram calados com uma única canetada. Em nota sobre o julgamento do TSE, o parlamentar comentou que o sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção, e ele lamentou. No entanto, Deltan Dallagnol deixou claro que nenhum obstáculo vai impedir de continuar a luta pelo propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro. O deputado ainda disse que 344 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Olha, é terrível. Aqui você pode imaginar e dizer, mas será que o pastor Elias vai ser contra o TSE, Tribunal Superior Eleitoral? Não, nós precisamos de instituições. Precisamos de instituições fortes, como o TSE, Supremo Tribunal Federal, como outras e outras instituições que eu diria que é permanente, é de Estado. Mas nós não podemos dizer que as coisas que estão acontecendo nesse Brasil está correto. Hoje o judiciário ele está politizado, ele está envolvido na política de alguma forma. E aí fica difícil você saber qual é o interesse. Existe, com certeza, alguns argumentos técnicos para o Dallagnol ser cassado? Sim, existe. Mas existe também argumento técnico, narrativa para que ele não fosse condenado? Também sim. A questão é a interpretação do TSE. E eles entenderam que a interpretação seria condenar e tirar o mandato do deputado. Mas nós lembramos que o Lula deixou muito claro que se ele não tomou tarja preta, todos os seus inimigos iriam ter que tomar tarja preta. Então a gente percebe que o Lula está cumprindo, pelo menos na maldade, o que ele prometeu. Ele não prometeu a tal da carne, como é o nome da carne mesmo? Picanha. Da picanha, a picanha não aconteceu. Ele prometeu muitas coisas, agora a maldade ele prometeu e está cumprindo com os seus adversários políticos. E o ruim é que isso agride a sociedade e também prejudica a política brasileira. Essa é a minha opinião. Vamos falar sobre Lojas Realize. Está aqui na Avenida Manuel Chaves, em frente a Rubens Bar. Rebeca Santos, fala um pouco sobre a Loja Realize. O mês das mães continua na Loja Realize, produtos com até 50% de desconto e você pode estar comprando em até 12 vezes sem juros no cartão ou em 24 vezes no boleto. Muito bem, falar sobre Hiper Paulista é com a Gabi Novaes. Muito bem, a primeira loja do Hiper Paulista está localizada aqui na Avenida Princesa Isabel, em frente à Praça do São Caetano. A segunda está aqui na Avenida Manuel Chaves, próxima à Feira Provisória. Vai lá conferir as promoções diárias do Hiper Paulista. Muito bem, agora vamos falar sobre essa questão aí. Existe a instabilidade que está no nosso país, Gabi Novaes. Isso preocupa todos nós brasileiros que têm consciência do que está acontecendo, né, Gabi? Exatamente, pastor Elias Fernandes. A estabilidade que Lula criou com o agro aí não vai cessar.
Vamos agora saber da Rebeca, sempre assunto de Brasília para a gente, Rebeca. A visita do vice-presidente e o ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e a propaganda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o movimento da reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, causou mal-estar na bancada ruralista. O evento ocorreu entre 11 e 14 de maio em São Paulo. Os produtores rurais acreditam que o governo de Luiz Inácio está se distanciando do agronegócio brasileiro. Em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara, o deputado Evair de Mello, comentou a possibilidade de romper as relações com o governo. Para Mello, a instabilidade que Lula criou com o agro não vai cessar. Olha, a questão é o seguinte, o Lula ele deixou muito claro, não é novidade. Rebeca Santos, ele deixou muito certo, ele deixou muito claro que ele ia se vingar do povo, ia se vingar dos políticos, dos adversários. Então, o que as pessoas que fizeram ele, e pode esperar, Gabi Novaes, se ele tinha prometido que seria assim, então as pessoas resolveram votar nele, mas talvez esperando o quê? Se ele prometeu deixar o Brasil, eu lembro de uma palavra em uma reunião da própria presidente do PT, ela disse, olha, o povo tem que ficar sem emprego mesmo, não é aparecer de uma hora, não. Para a gente dominar o povo, a gente precisa deixar o povo sem emprego. Então a gente percebe que há um desejo de acabar com esse país. O Lula já vinha falando sobre isso. O desejo é o seguinte, fazer o que eles fizeram com a Argentina, com a Venezuela. Então o Brasil era só mais um na cabeça deles. Agora é claro que é um osso mais duro de se roer. Está muito difícil e depois dessa CPI que ficou de ser instalada hoje, pode ser que o governo Lula caia. Eu não sei, porque o judiciário tirou ele da cadeia e fez dele o presidente, a gente não sabe mais como vai se comportar o judiciário depois das provas muito latente, muito clara, que a sociedade vai saber. Aí a gente nós não temos ideia do que pode acontecer, mas o que nós queremos pedir é a Deus que interfira nesse país. Um país maravilhoso e nós precisamos a cada dia ter paz, ter alegria e ver as pessoas, as próximas gerações ter, eu diria, as pessoas de hoje sonhar pelas próximas gerações. E isso, na prática, nós não estamos vivendo essa tranquilidade. Mas eu espero que o Brasil ainda, e acredito que o Brasil ainda tem jeito. Esta é a minha opinião. Vamos agora, Ótica Bom Pastor, Gabi Novaes. A Ótica Bom Pastor traz para você inovação e tecnologia para cuidar da saúde dos seus olhos e aumentar seu campo de visão, pois cuidar dos olhos também combina com o seu estilo. E a Ótica Bom Pastor está localizada na Avenida Princesa Isabel, 1414, aqui no São Caetano. Casa Padim, alimentos de qualidade na sua mesa, Rebeca Santos. Os produtos Padim têm sabor e qualidade, tudo para a sua cesta básica com o melhor preço do mercado. Quero mandar alô aí para o pessoal que está ligado conosco, aí o professor Aloysio, o professor Adi, o Hugo, Ailson, Rodrigo, Robinho aí na Imasa, receba nosso carinho, nosso abraço. Pessoal do Sítio do Louro, em especial a Jaciara. Tem mais gente ligado conosco, Gabi Novaes. No loteamento Duas Barras temos a Líbia, Soraya e Alex, Soninho do Som, Luciana Marques. Também temos aí no Ribeirão dos Cachorros, Silvana e Railda Nogueira. Muito bem. Ademar e Miriam aí no Grapiúna Tênis Clube. Fala pra gente, tem mais gente ligado. Rebeca Santos. Temos o Aninho e a Alessandra na Casa da Carne, José Raimundo e Cristiano no centro, e o diácono Pedro Melo da Quadrangular. Muito bem. Evaldir e família ligadinho conosco, Carlos Monteiro, Evangelista Cosme e a missionária Valdelice, Evangelista Leandro e Márcio da GMK.
Agora vamos falar sobre esse posicionamento do Gilmar Mendes em relação a Moro. Isso deixa entender que o Moro está torcendo também, o Gilmar está torcendo pela miséria do Moro, não é isso, Gabi Novaes? Exatamente, pastor Elias Fernandes. Não sei se tem horror ou pena do Moro, disse aí Gilmar Mendes. Agora, tem que saber, Rebeca Santos, qual é a ideia do Gilmar Mendes em falar essas palavras? Qual é a intenção real? Você que está ligado aí com os acontecimentos de Brasília, fala pra gente. O ministro do STF, Gilmar Mendes, revelou não saber definir se tem horror ou pena do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro. O magistrado deu tal declaração durante a entrevista. O jornalista Clébio explorou a brincadeira em que Moro foi filmado acusando o ministro de venda de sentença. Ele, que está sendo acusado de vender sentenças, a gente deve rezar para não perder o senso da justiça. Se a gente não tiver sorte, continuemos a rezar para não perder o senso do ridículo. Essa gente perdeu o senso. Agora eu entendi, Rebeca. Entendi. Aquela brincadeira de mau gosto do Moro mexeu com Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes está também no grupo dos Vingadores, como diz o Dino, né? Ele disse que a questão é a seguinte: se o Duval ele é da SWAT, ele é dos Vingadores, né? Então a gente percebe que parece que Gilmar é dos Vingadores também, né? Isso. Tá todo mundo no mesmo caminho. Isso quem paga o pato mesmo é o brasileiro, que não tem nada a ver com essas brigas, essas faltas de vergonhas desses ministros e senadores. Mas só nos resta orar, pedir a Deus uma intervenção divina para salvar o nosso país. Curiosidade com a Gabi Novaes, mas antes vamos falar sobre a plástica embalagem. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Vassouras e Cia também faz parte da Plástica Embalagem, que está localizada aqui na Feira Provisória, no Galpão da Kilder, e os clientes já podem estar comprando suas sacolas e embalagens de qualidade. Ok, vamos falar agora sobre a questão das abelhas e como é produzido o mel legítimo da abelha, Gabi Novaes. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Você sabia, para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar nada menos que 5 milhões de flores? Uma abelha aí produz algo em torno aí de 5 gramas de mel por ano. E uma colmeia com 50 mil abelhas pode produzir em torno aí de 250 quilos de mel anualmente. Olha, então não é uma colmeia geralmente tem mais de 50 abelhas, 50 mil abelhas, é muita abelha, né? E o que eu acho interessante, Rebeca, Gabi Novaes, é que elas voam próximos, não tem engarrafamento, batendo as asas e não se bate uma na outra. Você já percebeu isso? A organização eu diria, da natureza. Você já viu uma abelha se bater na outra e cair porque se bateram na outra? Não. Então a gente percebe, talvez você não tenha percebido isso ainda. A organização. Aí eu chego também a falar das formigas. As formigas, elas passam uma pela outra em alta velocidade e não há engarrafamento. Eu acredito que só o ser humano, realmente, quando Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, é porque o bicho complicado é o ser humano, né, Gabriela? Infelizmente. Na mesma hora que está com uma cara, está com outra, na hora que está zangado, não está mais zangado, né? Então é muito complicado o ser humano. Mas aqueles detalhes, é o único que tem espírito, corpo e alma, né? Então, Deus fez, se arrependeu, pelo menos eu vou fazer tudo para ele não se arrepender de ter me criado, né? Eu acredito que é isso que você pensa também, né, Gabi Novaes? É isso mesmo. A gente tem que lutar, Rebeca Santos, para que Deus tenha prazer em ter proporcionado virmos ao mundo e cumprir a missão que foi proposta por ele para todos nós. Agora vamos falar sobre essa questão de
essa questão eleitoral ainda, há alguns problemas aí que o Brasil está vivendo, principalmente o lado eleitoral, né, Gabi Novaes? Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Alexandre de Moraes, sobre assédio eleitoral, ele diz que é prática semelhante ao crime organizado. Quem está falando isso, Rebeca Santos? Fala pra gente. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o assédio eleitoral no ambiente de trabalho é uma prática absolutamente semelhante do crime organizado. Ele disse: ameaçar as pessoas a votarem em determinados candidatos sob pena de perder seu emprego, de não ter mais como subsistir e garantir a subsistência de sua família, afirmou. A declaração foi feita em cerimônia no TSE para assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Corte e o Ministério Público do Trabalho. Moraes considerou a prática como uma grande ameaça à democracia. Agora, olha, até que fim eu vou concordar com Alexandre de Moraes. Você trabalha em um ambiente, o seu patrão, ele vota, ele é de um grupo político e ele quer forçar você a votar em outra, na pessoa que ele está ligado e ameaçar tirar o teu emprego, o cidadão desse merece ser preso. Esse assédio é terrível. É você mexer, sabe que o cidadão, a cidadã, precisa do trabalho e obrigar a votar em quem você quer, isso está violando a Constituição, violando o seu direito, violando a democracia. Então, até que enfim, um dia eu tive a oportunidade de concordar com Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer. Essa é a minha opinião. Gabi Novaes, Pai Mendonça. Na loja mais completa, você pode escolher a melhor maneira de fazer suas compras. Lá no Pai Mendonça você vai encontrar tintas, pisos, louças, metais, construção, elétricos, automotivo e também para a sua cozinha, seja na loja, no site ou pelo WhatsApp. O Pai Mendonça está sempre pronto para atender vocês melhor. Muito bem. Supermercado Itão, Rebeca Santos. Compras online, então, o melhor jeito de fazer supermercado sem sair de casa. Compre pelo site ou baixe o aplicativo, então é prático, fácil e seguro. Muito bem. Agora vamos falar sobre essa questão aí, aqui, me parece o do Campos Neto. Tem alguns detalhes aí que ele falou sobre o governo. Gabi Novaes, fala pra gente aí. Tem sim, pastor Elias Fernandes. E Campos Neto, ele diz: se o dinheiro está caro, a culpa é do governo. Você concorda com isso, Rebeca Santos, que a culpa é do governo, o dinheiro está caro, se ele está gastando 2,5 milhões só em viagens? E aí, fala pra gente. Pastor Elias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que o patamar elevado da atual taxa de juros não é culpa da autarquia, mas do governo federal, por causa das dívidas elevadas da administração pública. Ele destacou: a gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. Se você, empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central, porque é malvado. A culpa é do governo, que deve muito. A questão é o seguinte, vamos analisar, você ganha R$1.000 por mês e você resolve gastar 1.500 todo mês. O que vai acontecer? Você vai estar com um déficit de R$500. E para você cobrir este rombo, você vai ter que explorar outra pessoa. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado ou explorar outra pessoa para compensar. Nós estamos vivendo isso no nosso país. Nós estamos vivendo isso depois do furo do teto do gasto. O que é isso? É que o governo antes não podia gastar mais do que arrecada. Hoje o governo pode gastar tudo e ainda tomar dinheiro emprestado e deixar o rombo aí para a sociedade. Isso aí foi uma ideia do Lula e nós estamos pagando. Já estamos percebendo as lojas, aqui mesmo em Itabuna, muitas lojas já foram fechadas esse ano e a perspectiva é de fechar mais lojas. Então há uma preocupação muito grande, não podemos estar de braços cruzados achando que está tudo bem, porque na realidade não está tudo bem. Mas nós acreditamos ainda em um Brasil melhor. Essa é a minha opinião.
Rebeca Santos, fica à vontade aí a sua impressão digital. A todos os ouvintes, uma excelente tarde. Lembrando que hoje teremos culto aqui na Igreja Assembleia de Deus Manancial. Está localizado aqui no São Caetano, ao lado do Itão. Estamos esperando por você. Gabi Novaes, pessoas dizem, olha, será que eu vou conseguir? Eu acho que não vou conseguir. O achismo é um problema seríssimo. Ele está associado à falta de fé, à falta de acreditar. Agora, a mensagem da tarde, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes nesta tarde? Muito bem, pastor Elias Fernandes, um lembrete aí para esta quarta-feira. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Quem tem fé jamais desiste. Os obstáculos no caminho servem para nos impulsionar. Quem acredita e persevera sempre alcança. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o seu jornal diário Proevis News. De segunda a sexta, às 14 horas. Apresentação: Elias Fernandes, Rebeca Santos e Gabi Novaes. Aqui na sua Proevis FM 104,9. Até o próximo Proevis News.